delongas, queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. 4, versículo de número 12. Deus tem uma palavra para o meu e o seu coração nesta noite. Tenho certeza de que Deus vai falar grandemente ao nosso coração. Amém? Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Todos acharam? Que diz assim: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Amém? Vamos orar. Senhor, neste momento estamos diante da Tua presença, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito aqui nesta noite, pelas oportunidades, pelos hinos, pelos louvores aqui entoados, o Senhor falou conosco. Mas agora é a Tua palavra, Senhor. Usa-no neste momento de uma maneira que lhe agrade, que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Tudo que acontecer aqui, Senhor, é para a glória e honra do Teu nome. Tenha liberdade, Senhor, para falar com a Tua igreja, com o Teu povo. O Senhor que é conhecedor das nossas necessidades. Fale conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, podeis assentar? Quando o autor aos Hebreus, por sua vez, ele traz uma referência muito forte a respeito da palavra de Deus. Ele traz alguns pontos primordiais que só a palavra tem um poder para alcançar. Se tratando da palavra de Deus, ele declara que a palavra de Deus ela é viva. O que é isso? Aonde chega a palavra, ela traz vida. Jesus, por sua vez, quando ele estava simplesmente junto com Marta, ele dizia a respeito disso, que todo aquele que ouvir as minhas palavras viverá. Jesus ele também declara na sua palavra que aquele que, e vós, já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. O poder da palavra de Deus em si, ela traz algo para as nossas vidas, além de trazer vida, transformação, porque como diz a palavra do Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós vimos que o poder da palavra, além de trazer vida, ela traz a verdade, ela traz a cura e a libertação. Se nós formos mencionar aqui homens, mulheres de Deus que estão na Bíblia, foram homens e mulheres de Deus que foram influenciados pelo poder da palavra de Deus. O próprio Abraão, por sua vez, quando ele ouviu a palavra de Deus, ele entendeu a importância de sair da onde ele está e passar a viver aquela palavra que Deus havia semeado no coração dele. Se nós formos olhar também outros homens que também viveram a palavra, que entenderam a palavra, que praticaram a palavra, foram homens que foram influenciados pelo Senhor, através do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, que trouxe a eles o quê? Grandes vitórias e conquistas por onde eles passaram. Se nós formos mencionar a respeito de Moisés, Moisés foi 40 anos no Egito, nasceu e viveu no Egito, vivendo de todas as ciências e conhecimento do Egito. Deus tira ele do Egito. Do sair do Egito, vive 40 anos diante do seu sogro, cuidando do rebanho do seu sogro. Até um dia que ele estando até no monte de Deus, atravessando com o rebanho, ele encontra o Senhor, tem uma experiência com o Senhor, e ali Moisés passa a ouvir o quê? A palavra de Deus. Moisés, então, ouvindo o Senhor, dizendo, Deus revelando para ele a importância que ele tinha de descer, voltar no Egito e libertar o seu povo. Moisés foi convencido e ele recebeu algo de Deus que aparentemente ele duvidava. Ele dizia, como eu vou falar com o faraó?
ele conhecendo quem é Faraó, sabendo como é o Egito. Mas o Senhor disse, eu serei contigo. E Deus assim, Moisés entendendo o que ele faz, ele desce sozinho, vai até os anciões, e ali o plano de Deus, através da vida de Moisés, começa a influenciar toda uma geração que estava há 400 anos no Egito. E de repente, de acordo com a palavra de Deus, quase 3 milhões de pessoas saem do Egito rumo a uma terra prometida. E se nós formos andar na Bíblia, nós vamos ver o poder da palavra na vida de um homem e na vida de uma mulher que se permite ser usado, e aonde nós vimos o mover, o agir de Deus. Porque olha o que é o poder da palavra. Primeiro, o poder da palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva. Aonde ela chega, ela transforma. O autor aos Hebreus diz, eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes é aquela espada que corta dos 2 lados. Aí você vê o poder aonde é que a palavra pode chegar. Ela vai onde eu não vou. Ela faz o que eu não posso. Ela opera o que às vezes nós somos limitados. Mas quando você está cheio da palavra de Deus, as coisas começam a acontecer. Porque aonde chega a palavra, ela transforma. Aonde chega a palavra, ela muda. Porque às vezes você está numa situação, igual você está aqui nesta noite, eu não sei o que está acontecendo com a tua vida. Eu olho para você, olho para os irmãos, a gente está vendo a aparência de todos, mas o coração, o seu interior, a sua necessidade, quem conhece? É o Espírito Santo. E aí vem o Espírito Santo com uma palavra penetrante, poderosa, ela começa a entrar no seu coração. Aí você pergunta assim, como que ele sabia da minha vida? Eu não, mas é aquele que te conhece. Quando você levantou de manhã, tomou o café, sabe como foi o teu dia, sabe como você passou. E hoje, conhecendo a tua necessidade, sabendo o que você precisa amanhã, começa a trazer palavras de vida. Para animar você, para renovar você, para restaurar você. E aí nós lembramos o próprio Isaías, capítulo 40, que ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Quem é que multiplica as nossas forças? Quem que renova o nosso vigor? Quem que renova as nossas forças? Quem que nos muda diante da nossa esperança? O poder da palavra que penetra, que entra. Por isso que nós temos que estar com o nosso coração aberto. Que nós temos que estar com a nossa vida preparada para receber o quê? A palavra de Deus. É ela que vai te influenciar, é ela que vai mudar, é ela que vai transformar, é ela que vai entrar no seu coração e vai mostrar para você o que é certo, o que é errado, o que você tem que fazer. Por isso nós precisamos, a primeira coisa, a ação de Deus na minha vida começa com a palavra. A segunda, operação do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí o que ela faz? Ela penetra. E aí ela vai, penetra até onde? A divisão da alma e do espírito. Olha para o teu irmão e diga para ele, só a palavra pode ir no profundo. Mais forte, irmãos. Vamos lá. Só a palavra pode ir lá no profundo. E você acha que a palavra aí na vida do irmão está indo no profundo? Olha para ele. Está indo? Deixa eu te explicar uma coisa. Por quê? Porque olha só, é lindo esse texto, eu amo esse texto. Porque é do espírito das juntas, das medulas, apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Aí o que é isso, Reinaldo? É que quando você fala algo, você está diante da palavra. Aí a palavra de Deus vem na sua vida. Aí a palavra está vendo a intenção do quê? Do nosso coração. Olha que interessante. Você chegou aqui na igreja. Deus, o Senhor conhece a minha necessidade. Se o Senhor me der um carro, o carro vai ser para a tua obra. Vou citar um exemplo.
Aí vem a palavra. O Espírito Santo começa a olhar o quê? Ele é maravilhoso, ele olha a intenção do nosso coração. Vai dar nada. Vou dar o carro, vai ser 3 dias na igreja, daqui a pouco, ó, some. Aí o que o Espírito Santo faz? Vai esperar um pouquinho. Vou lapidar primeiro. Vou transformar primeiro. Se nós olharmos o poder da palavra, olha o que aconteceu com Pedro. Se nós olharmos, melhorou. Se nós olharmos para Pedro, por exemplo, Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. E aí o que Pedro disse? Senhor, estou pronto. E Pedro vai mais profundo ainda dizendo, pronto para ir o quê? Tanto à morte como à prisão. Jesus, conhecendo a intenção e o coração de Pedro, o que Jesus disse para Pedro? Pedro, é o seguinte, antes que o galo cante, tu me negarás? E para aquele que estava dizendo o quê? Que estava pronto. E olha que Pedro, por sua vez, estava andando com Jesus, viu Jesus fazer milagres, viu Jesus operar, viu Jesus andar sobre as águas, viu Jesus fazer maravilhas, e Jesus vira para Pedro e diz, tu não está pronto ainda. Aí eu digo para você, meu irmão, se Pedro, que estava com Jesus, andando com Jesus, vendo Jesus, estava todos os dias com Jesus, vendo Jesus multiplicar os peixes, vendo Jesus ressuscitar, curar, libertar, e aí Jesus vira para Pedro e fala, tu ainda não está pronto. Agora você imagina nós. Você imagina eu e você. E aí o que acontece? Jesus é preso. O que acontece com Pedro? Começa a seguir o Senhor só de longe ele acompanhando. Quando chega na roda, ele começa a negar. Quando começa a negar, de repente Pedro cai em si, ele percebe o que ele fez. Mas uma coisa que eu aprendo nesse texto, por mais que Pedro tenha negado Jesus, por mais que Pedro tinha feito o que havia feito, Jesus não desistiu de Pedro. Porque sabia que Pedro ainda não tinha experimentado o poder da palavra de Deus. E quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele disse, vai e fala para Pedro que eu ressuscitei, que eu estou vivo, que agora ele vai conhecer o poder da palavra. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Nós precisamos conhecer o poder da palavra. Você precisa entender que a palavra, ela é penetrante, ela precisa penetrar mais no seu profundo, mais no seu interior. Ela sabe a intenção do nosso coração, ela sabe da sua necessidade, do que você precisa. Por isso nós precisamos dar lugar a sua palavra. E quando se fala de dar lugar à sua palavra, eu não posso negar que, lógico, hoje, pela manhã, na escola bíblica dominical, nós não podemos assim enaltecer a aula que tivemos, uma aula abençoada pelo nosso evangelista Zezinho, e falamos um pouquinho de influência. E eu fui embora com essa palavra, influência. E hoje, nos nossos tempos de hoje, existe agora na mídia os influenciadores. Vários tipos. Tem lá os seus seguidores, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E quanto mais, eu não sei disso, mas quanto mais eles têm influenciadores nas suas redes sociais, eles ganham por isso. E estão ficando milionários com isso. Só que, infelizmente, esses influenciadores estão influenciando uma geração, um povo, a se distanciar das coisas de Deus, da presença do Senhor. E cada dia que passa, nós vimos mais e mais ele influenciando, investindo, e levantando mais seguidores, e tantas outras coisas. E aí eu fui meditar no texto e meditar na palavra do Senhor. No nosso dicionário, o significado de influência vem do verbo influenciar. É o mesmo que atua, inspira, persuade e instiga. E aí eu olhando para isso, eu falei, Deus, como o diabo copia o Senhor? Porque isso aqui Deus usou com os homens de Deus. Quem é maior influenciador que o apóstolo Paulo em suas cartas? Que influenciou toda uma geração, e até hoje, se olhar Paulo e Timóteo, como Paulo influenciou Timóteo a servir e estar diante do Senhor. Se nós formos olhar para Neemias,
que nem poderia dizer Neemias vivendo no palácio, mas quando ouviu que estava o estado de Israel em toda a sua calamidade, destruída pelo fogo, ele foi influenciado por Deus, e estava lá fazendo uma grande obra, e quando Sanbalate, Tobias e Gésem começou a, o quê? Tentar influenciar ele a desistir daquilo. Isso aí as raposas vai derrubar, isso aí vai acabar, tu está interessado. Qual foi a resposta de Neemias? Eu estou envolvido numa grande obra. Nós citamos aqui, inclusive o professor João também falou um pouquinho, e nós também devemos entender que uma geração de hoje, nós hoje, qualquer coisinha nos influencia a desistir, parar, largar o culto, não vir para a igreja, buscar o Senhor. Qualquer coisinha. Por exemplo, vamos parar um pouquinho. Os nossos pensamentos agora. Seus pensamentos agora. Não tem o poder para discernir, mas a palavra tem. Qualquer coisa tira a sua atenção. Às vezes você está aqui no culto agora, ao invés de você dar lugar à palavra, ao Espírito Santo, você está pensando na conta que você vai pagar amanhã. Você está pensando como vai ser seu dia amanhã. Você está pensando que é ir para casa. Ah, eu vou ver isso. Meu irmão. E isso que nós precisamos agora, sabe o que é? A ação do Espírito Santo. Porque aquilo que eu recebo agora pode mudar a minha vida amanhã. E a palavra que você recebe agora, ela tem o poder para transformar toda a sua história, a sua vida. E quando nós olhamos para eu lendo o dicionário e entendendo, o significado de influência é induzir, fazer alguma coisa, se comportar de determinada maneira ou pensar de um determinado modo. Agora, você acha que isso não está acontecendo no nosso meio hoje? Você acha que isso não está acontecendo na sua casa? Com os seus filhos? Hoje o seu filho é induzido a vestir de um jeito que não tem problema, porque o influenciador lá digital está me influenciando a vestir. Eu tenho que vestir igual ele, eu tenho que falar igual ele, eu tenho que ser igual ele, eu tenho que ser igual assim, assim desse jeito, assim dessa forma. Meu irmão, a Bíblia nos fala que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templos. Aquilo que é mais sagrado está em nós, na minha vida. E quando nós permitimos ser induzidos por alguém, e talvez esse alguém não tem nada de Deus, não tem uma experiência com o Senhor, não tem uma vida com Deus, não tem um compromisso com Deus, e nós estamos lá, nossa, eu gosto tanto de fulano, ciclano, assim. Meu irmão, você nunca, até hoje, graças a Deus, você nunca vai me ver falando de fulano, ciclano. Não, eu tenho uma referência por fulano, eu gosto de ciclano, eu gosto daqui, meu irmão. Desde quando eu me converti, eu aprendi a não ficar focado nisso. Porque o homem, da mesma forma que ele sobe, ele cai. A nossa vida não tem que estar focada em homem. A nossa vida tem que estar focada em Deus, no Senhor. Ele é o centro da minha referência. Quem fez a obra na minha vida foi Ele. Foi a sua palavra que me libertou, que me restaurou. Não é o mundo que me influencia. É o Senhor, através da sua palavra, que me influencia a estar na presença dEle, servindo Ele, adorando Ele, exaltando o nome dEle. Ele é a minha referência. Porque às vezes nós falamos tanto do homem. Eu já vi uma vez um amigo aí, ele era louquinho com fulano. E ele só falava de fulano. Quando fulano caiu, quase que ele desviou junto. E a nossa vida não tem que estar nisso. Nessas influências. Essas coisas que nos levam, que não está levando para nada. E sabendo que o Espírito Santo é aquele que me influencia a entender que os céus é o meu lugar. Quem está te influenciando está te levando para onde? Porque se for o Espírito Santo, no arrebatamento, se nós presenciarmos, como está próximo, ei, meu irmão, não tenho dúvida disso, vamos estar lá.
Eu vou estar lá. Você vai estar lá. Agora vamos entrar mais um pouquinho no texto. Vamos lá. Quando Jesus está na casa de... Cadê o texto? Fugiu aqui. Quando Jesus está na casa de Jairo. Jairo vai lá e chama o Senhor. Convida o Senhor para estar, porque a sua filha aparentemente está morta. Versículo 50. Versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou uns da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: tua filha já está o quê? Já está o quê? Vamos lá, está o quê? Não incomodes mais o mestre. Isso aqui é uma influência negativa ou não é? Hã? Não é ou não é? O que Jairo, na hora, ele disse: então para quê? Por que eu vou encomendar Jesus? A menina já morreu? Mas ouvindo Jesus a palavra, Jesus ouvindo, respondeu para quem? Para Jairo, dizendo: não temas, crê somente e será salva. O que Jesus chegou para Jairo dizendo? Jairo, ei, presta atenção. Para de ouvir esses... Só faltou Jesus falar esses influenciadores digitais do nosso tempo. Para de ouvir esse povo. Como assim? A menina está morta? Calma. Jesus disse: crê somente. Quantas vezes você mudou de posição ou de atitude porque vem alguém com pensamentos, influências negativas e desanimou você? Não vou pedir para você levantar a mão, não. Hã? Quantas vezes? Alguém chegou para você e falou: não, o que você vai fazer na igreja? Não foi? Quantas vezes alguém chegou para você e disse: não, isso não vai dar certo? Que tipo de influência é essa? E às vezes usado pelo diabo. Gente que parou de estudar. Gente que mudou completamente aquilo que Deus havia colocado no coração dela, porque alguém influenciado pelas trevas chegou diante dele e falou: o quê? Você está ficando doido? Isso não é para você não. Olha os irmãos de José. Os irmãos de José, quando ouviram o sonho, disseram: ixi. Imagine se José fosse deixar influenciar pelos seus irmãos. E às vezes nós estamos assim. Estamos nos deixando ser influenciados por aquilo que não é de Deus. E estamos perdendo aquilo que é de Deus para as nossas vidas. Estamos nos deixando levar por situações que não são de vida, mas de morte. E está matando os nossos sonhos, matando aquilo que Deus colocou em nós. Às vezes você está sendo influenciada, onde Deus quer restaurar o seu casamento, quer restaurar a tua família. E aí você olha e diz assim: não tem como. Para ele não há salvação, para ele não há cura, para ele não há libertação. Ei, por acaso existe alguma coisa demasiadamente impossível ao Senhor? Então, meu irmão, não se deixe influenciar por aquilo que não é de Deus, mas deixa o Espírito Santo influenciar o teu coração, te encher da graça, do poder, da presença dEle, porque é Ele que vai realizar os teus sonhos. Aleluia! Se eu tivesse ouvido alguns desses, eu não estaria aqui pregando para você hoje. Se eu tivesse ouvido, eu não estaria aqui hoje. Se Abraão tivesse ouvido lá os da sua casa, talvez não existiria hoje. Então nós temos que aprender o quê? Senhor, continue influenciando o meu coração a te adorar, a te servir, a ser fiel a ti. E nós temos que aprender também, queridos, não só ser influenciados pelo Senhor, mas também sermos influenciadores de Cristo nessa terra. Transmitir Cristo, falar de Jesus, dizer, não ter vergonha de falar de Jesus, das maravilhas do Senhor. Eu lembro que quando nós fomos pastorear uma igreja, numa cidade vizinha aqui, nós chegamos lá, eu achei estranho, porque os irmãos me tratavam diferente.
Os irmãos estavam tratando diferente, estava assim meio diferente, meio gelado comigo. Aí eu achei estranho aqui, mas o que está acontecendo? Aí um dia, Deus abençoou no culto, foi um culto maravilhoso, um culto abençoado. Aí a irmã chegou em mim e falou, pastor, eu quero conversar com o senhor um pouquinho. Eu falei, pode falar, filho, pode. Olha, falaram do senhor para a gente completamente diferente daquilo que transmitiram. Completamente diferente. Falou quando o senhor chegasse aqui, vocês iam ver. Ia ser assim, assim. Não tem nada a ver com aquilo que falaram. Você já ouviu isso? Às vezes alguém vem influenciar pessoas. Você viu fulano? Viu o Zezinho? Ah, eu não vou com a cara dele. Aí a pessoa não te conhece. Eu também não vou com a cara do Zezinho. Não gosto nem dos cabelos brancos dele. Aí quando você vê o Zezinho, aquela pessoa te influenciou tanto, quando você vê o Zezinho, você já vê ele, já nem cumprimenta, vira as caras e vai embora. Aí no outro dia você olha para ele assim, você já fica assim. Aquilo que falou para você vai brotando dentro do seu coração. Vai brotando. Vai germinando.